Olá! Como sempre, para começar, boa tarde. Olha só, vamos pegar a manha da linguagem química. Então, a química é uma linguagem, é uma forma de se expressar. A natureza é, a vida é, mas a química é uma forma de poder entender, interagir com esses conceitos que estão presentes na vida, beleza? Então observe, por exemplo, eu quero falar do ouro. Então eu posso, aqui ó, ouro. Mas aí, nós estamos usando uma linguagem que a gente conhece como português. Então, essa palavra aqui está escrita em português. É uma forma de linguagem. E aqui eu posso continuar o texto. Da mesma forma, esse texto vai me indicar o que acontece com o ouro, quais são as decorrências dali, daquele momento, daquela história, daquele ponto. Na química, nos interessa, então, expressar as mudanças que são chamadas mudanças químicas, transformações químicas. Essas transformações envolvem a alteração de uma substância em uma nova substância. Então, eu poderia dizer aqui que o ouro reage com água régia e é dissolvido. Então observe o texto. O ouro reage com água régia e é dissolvido. São várias as informações que eu tenho aqui. Primeiro, que eu tenho ouro como uma peça sólida que se transforma em ouro, é o mesmo ouro, ou, na verdade, uma nova forma de apresentação desse ouro. Onde ele está dissolvido. É como se ele desmanchasse na água. Isso não é muito frequente para o ouro. Na verdade, a água não dissolve o ouro. Na verdade, nem mesmo os ácidos conseguem atacar o ouro. O ouro tem características realmente que o tornam a substância metálica primordial, vamos dizer assim. O ouro, a platina, a prata, o mercúrio, o cobre. Então, observem que eles até, inclusive, formam um grupo, né? Um grupo de metais que são chamados metais monetários, porque eles têm um valor. Mas esse valor é atribuído por nós em função das suas propriedades, como por exemplo o fato de que o ouro é bem pouco reativo. Por isso que você pode fazer um brinco de ouro, uma pulseira de ouro, e ela não vai ter resultados no contato com a pele, no contato com a outra parte do corpo. Isso não vai ter danos. Agora, se fosse um brinco de ferro, não sendo aço cirúrgico, muito provavelmente ele vai reagir rapidamente. Beleza? Então vamos lá. Mas isso está em português. Português é uma expressão, é uma linguagem que se faz desse jeito aqui. Nós estamos super acostumados. Nós vamos agora acostumar com uma linguagem química. Então a primeira coisa, a linguagem química envolve um processo onde eu tenho uma transformação. Então esse aqui é o símbolo de transformação. Então, este é o estado inicial. Este é o estado inicial. Este é o estado final. Ora, dentro dessa transformação inicial, final, eu tenho a transformação
que acontece aqui. E como que eu vou expressar o que eu tenho antes? E como que eu vou expressar o que eu tenho depois? Bom, então os químicos foram criando sua linguagem de que forma? O Dalton, que está aí na apostila, que eu já pedi para vocês darem uma lidinha, né? Ele, inclusive, na apostila não, no livro, perdão. No livro, ele tá lá, inclusive os símbolos que ele usava. Ele usava para o ouro alguma coisa assim, ó. Ou AU, eu não me lembro agora. Mas tem aí no seu livro e você pode procurar. Mas ele usava símbolos com desenhos. Não se mostrou muito prático. Então, os cientistas foram para uma nomenclatura onde eles têm duas letras. A primeira maiúscula, pode ser uma letra só também, mas como o A pode ser alumínio, pode ser outros elementos, para o ouro eu vou usar AU. Por quê? Porque lá nos antigamente, quando tinha a língua latina, eles diziam aureum, ao invés de ourium, beleza? Então, aureum. Nós, como químicos, resgatamos algumas informações das antigas. Uma delas é essa aqui. AU é o símbolo do ouro. De jeito ele tá? Ele está aqui como um bloco. Ele está aqui como uma substância sólida. Então eu ponho um Szinho aqui, significando que ele está sólido. Ele vai reagir com água régia. Quem é água régia? HCl, HNO3. É uma mistura de ácidos. E observem que eu estou usando um mais, que é semelhante à conjunção de adição I. Então, ouro e ácido clorídrico e ácido nítrico, que esses dois aqui representam a água régia. Então o ouro não se dissolve em ácidos, mas numa mistura de ácidos, onde eu tenho 3:1 do ácido clorídrico e do ácido nítrico, eu consigo então finalmente solubilizar o ouro, dissolver o ouro. E ele vai então reagir e vai então, ó, ele vai dissolver tudo, tudo vai ficar dissolvido. Isso aqui está aquoso, aquoso, todos no estado aquoso. Tá tranquilo? Então eu tenho uma transformação química. Outra transformação química, vamos colocar aqui. O etanol reage com o oxigênio no processo chamado combustão. Resultando óxidos. Então observe, uma linguagem português, extensa. O etanol reage com oxigênio no processo de combustão, resultando óxidos. Então vamos lá. Etanol eu vou transformar numa expressão química de um composto que tem na sua estrutura 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de
oxigênio. Observe então que eu tenho quantidades das proporções dos átomos dentro de um grupo que eu chamo de molécula e que nós conhecemos no português comum como etanol. Beleza? Então, o etanol reage com, nós vimos que é uma adição. Só que o oxigênio gasoso não é o O, porque ele é uma molécula. Ele é O2, ele está combinado. Então, o etanol reage com oxigênio, produzindo acéton, resultando, acarretando, se transformando, resultando em óxidos. O que são óxidos? Compostos de dois elementos, aonde o oxigênio é o mais negativo. Então, se eu tenho carbono, o óxido de carbono é CO2. Se eu tenho hidrogênio, o óxido de hidrogênio é H2O. Eu ainda poderia colocar aqui que produz muito calor, luz. Beleza? Vai dar tudo certo aqui, cara? Presta atenção, presta atenção. Vamos ver. No início, na situação inicial, eu tenho 2 átomos de carbono. Na situação final, só me aparece 1. Na situação inicial, eu tenho 6 átomos de hidrogênio. Na final, só 2. O que está acontecendo? Pode isso, Arnaldo? Claro que não. Lavoisier já falou. Tudo na natureza se transforma. Nada se cria e nada se perde. Então, eu não posso ter 2 carbonos aqui e desaparecer carbono lá, doido. O que está acontecendo? Alguma coisa está faltando. Chama-se balanceamento. Vamos começar considerando que o balanceamento aqui vai ser 1. Vamos começar pelo átomo que tem mais quantidade. Maior quantidade, maior índice. Esse númerozinho aqui é chamado de índice. Então, eu tenho 6 átomos de hidrogênio se eu penso no número 1 aqui. 6 desse lado é um processo matemático. 1 vezes 6, 6. Quando eu jogo do outro lado, eu vou dividir. Porque se aqui eu multipliquei, no outro lado eu vou dividir. Então, 1 vezes 6, 6. Dividido por 2, 3 é o número daqui. Eu posso fazer de lá para cá também, observe. 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 6, 1. E isso me garante que o hidrogênio já está balanceado. Agora vamos aproveitar que esse número aqui eu não posso mudar mais. Porque se eu mudar, eu vou ter que mudar esse outro. Então eu vou manter aqui 2 átomos de carbono? É isso mesmo. Mas aqui só tem 1. Então vamos lá, matemática. 1 vezes 2, 2. 2 dividido por 1, 2 CO2. Aí, eu fechei as informações do carbono, do hidrogênio, faltam agora o oxigênio. Só que esse jogo é um ping-pong. Eu já peguei as informações daqui e joguei para cá. Agora eu vou pegar as de cá para trazer de volta. Observe. 2. Eu estou vendo o oxigênio. 2 vezes 2 são 4 átomos de oxigênio. Nessa proporção aqui. 3 vezes 1, ó o 1 aqui. 3 vezes 1, 3 átomos de oxigênio. Somei tudo, 7 átomos de oxigênio. Observe, a última coisa que eu fiz foi somar. Então, quando eu for trazer esse 7 para o outro lado, se aqui já tem oxigênio, eu vou pegar desse 7 e vou subtrair. Subtrair quanto? 1. 1 oxigênio. 7 menos 1, 6. Dividido, agora sim eu vou dividir, dividido por 2, 3. Beleza? Esse é um apanhado inicial de
equações, da linguagem química e do balanceamento. É muita coisa para estudar, hein? Por isso, lembrando, vamos trabalhar. E por hoje é somente o Wilson. Muito obrigado.